Nascer, viver e no Santos morrer. É o orgulho que nós santistas temos. Boa noite a todos, um vídeo um pouco tarde, mas para trazer uma boa notícia. O Santos tem um novo técnico. Ao contrário do que se esperava, não é Sampaoli. Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos Futebol Clube. O técnico acertou agora no final da noite, depois do fracasso da tentativa de contratação de Sampaoli. Segundo informações do canal do Ricardinho Martins, o técnico Vojvoda estará na Bahia acompanhando o jogo do Santos e deve assumir o clube a partir de segunda-feira. O Santos, todos nós sabemos, tentou diversas formas de trazer o Jorge Sampaoli de volta. Primeira opção, e é o querido da torcida santista. Não foi possível por culpa única e exclusiva do próprio Sampaoli. O Sampaoli começou com uma série de exigências, se tornou mais maleável e de última hora mudou todo o seu pedido, todo o combinado. Ficou inviável e acabou sendo deixado de lado a contratação do Sampaoli. Sinceramente, eu gostaria mais de ver o Vojvoda diante de informações que internamente no CT Rei Pelé, dentro do Santos, o Sampaoli tem uma certa rejeição em alguns problemas relatados até por funcionários do clube. O Santos precisa, no momento, de uma calmaria, de alguém sem atitudes deslocadas, absurdas, mas que tenha um foco, uma diretriz e uma tranquilidade para tentar acalmar o momento terrível que o Santos passa. Agora há pouco, o Vasco, que nos goleou, perdeu para o Juventude. Então aí veja bem o tamanho do vexame que foi de domingo, perder para o Vasco por 6-0. Bom, com o trabalho já pré-determinado para Vojvoda, podemos ter uma tranquilidade para tocar em frente o planejamento, pseudo-planejamento, porque nós sabemos que não houve planejamento, e aqui eu vou até falar, a falta de planejamento e a falta de profissionalismo da diretoria do Santos é tão grande que há dias atrás o que se dizia é que Vojvoda não era um técnico para o cargo pela falta de experiência. Seria uma aposta, que ele não teria esse perfil, por isso era um plano de lado, era uma opção menos importante. Conclusão, não conseguiram o Sampaoli, foram atrás do Vojvoda. Eu gosto do trabalho do Vojvoda, fez uma grande campanha por vários anos no Fortaleza. Também eu não vou crer que somente o técnico vai mudar a situação do Santos Futebol Clube. Há necessidade de reforços, principalmente no miolo de zaga. Eu entendo isso, que o Santos precisa de um miolo de zaga com mais opções para o técnico. Já visto que o Vojvoda é um técnico que gosta, armou o Fortaleza por algum tempo no 3-5-2 e obteve grandes resultados, e jogando com 3 zagueiros. E seria importante termos mais jogadores da defesa, da zaga, para o técnico Vojvoda. Então eu acho que é imprescindível o Santos ir ao mercado e pelo menos 2 bons zagueiros para assumirem a titularidade do Santos. Também eu acho importante jogadores com velocidade para que o time tenha uma saída de bola, um contra-ataque mais incisivo, mais cirúrgico.
O Santos tem a bola muitas vezes para um contra-ataque e não tem a velocidade necessária para chegar no ataque. E aí, às vezes, se é o Tiquinho que está lá na frente, já chega para ele uma jogada praticamente morta e ele tendo que brigar muito com a defesa adversária ou estar de costas para o gol. O Santos precisaria urgentemente essas opções e colocá-las em prática. Em suma, é isso. O Santos agora tem um novo técnico, certo? Depois de tudo que nós vimos ontem, pelo menos uma boa notícia do time. Agora tem um comandante e pelo menos um comandante de uma qualidade, de um respeito e credibilidade maiores do que os últimos que nós tivemos. Se vai dar certo, nós não sabemos. É uma incógnita para todos nós o que este elenco pode oferecer. Eu acho que ainda há muitas carências no time. O Santos precisa de reforços pontuais, mas precisa. Reforçou a lateral direita, trouxe o Arão, mas o Santos precisaria de um a mais para puxar um ataque, um contra-ataque e mais um centroavante, na minha opinião. Demais, volto a enfatizar a ausência do presidente em falar alguma coisa, dirigir sua palavra para o torcedor do Santos, principalmente depois do que a gente viu ontem, da invasão da torcida organizada no CT Pelé, que para mim não leva a nada. Volto a enfatizar o que eu disse ontem, isso não vai ajudar em nada, o jogador não vai ficar melhor com esse tipo de cobrança, não adianta. Como eu vi outros em seus vídeos dizerem, isso abre um pretexto para que o contrário seja igual. O dia que a torcida falhar, será que a cobrança em cima da torcida vai ser igual? Eu volto aqui a enfatizar mais um pequeno ponto. Em 2023, nós perdemos alguns mandos, jogamos com portões fechados, sem torcida, e por conta de problemas da torcida organizada, que levou o Santos a ser punido. E esses pontos, se não me engano, principalmente contra o Atlético Paranaense, que nós ganhávamos o jogo nós sofremos o empate com o gol de Zé Ivaldo de falta, se não me engano, e faltou esses pontos deixados aí nos jogos sem torcida. Talvez esse ponto tivesse salvo o Santos do rebaixamento em 23. E quem promoveu todo o problema foi torcida organizada. Mas ficou por isso mesmo, ninguém cobrou, ninguém falou nada e fica por aí. Eu acho que esse tipo de manifestação está errada, não leva a nada. Não se cobra a pessoa certa. Vocês cobraram a pessoa do Neymar, cobraram a pessoa do Guilherme. Eu entendo, como eu falei, o Guilherme, um jogador mediano para bom, cumpre uma função tática que poucos jogadores cumprem. Haja visto que quando ele esteve fora dos jogos, o Santos dependeu única e exclusivamente do Neymar, foram jogos apáticos. Eu não vejo um jogador hoje que tenha a mesma função e a mesma produtividade naquele setor para ajudar defensivamente do que o Guilherme. Ele faz isso e acaba deixando a liberdade para o Neymar. Pouca gente vê isso e cobra demais dele. Fez jogos ruins, eu tenho que colocar isso. Teve jogos péssimos que não rendeu, não tinha velocidade, não conseguia partir para cima do adversário e ganhar a bola. Mas vamos relembrar, o Santos inteiro estava mal preparado fisicamente nesse período, no período de Pedro Caixinha. E em alguns jogos também do ano passado, na Série B, em algumas partidas ele deixou a desejar. Em suma, achei desnecessária o tipo de cobrança. A cobrança podia ter sido feita de outra forma. Invadir uma propriedade pública já é errada. E uma privada, então, pior ainda. Com todo o policiamento que estava presente, e não foi feita e nem tomada nenhuma atitude. Até porque o mandatário, 72 horas já se passaram do vexame
e até agora ele não dirigiu uma palavra para o torcedor. Continua escondido, omisso, vai dar desculpa que estavam negociando em reuniões com o Sampaoli, agora com o Vojvoda, mas o torcedor foi ignorado por ele. Não deu as caras. Ele não estava ali com o seu elenco montado por ele, por Galo, por Pedro Martins e por outros que ali passaram. Montado por essas pessoas. Ele não estava lá para dar a cara a tapa e escutar a cobrança da torcida. Que volto a afirmar. E peço, cobrem também o responsável pelo clube, pelo time, pela montagem. Quem assina o contrato, quem avaliza a contratação, quem paga salários. Cobrem desse cara também. Ficar só no jogador não vai resolver porcaria nenhuma. Em suma é isso. Agora o santista respira, levanta a cabeça e vê uma possibilidade de melhora daqui para frente. Mas se não houver empenho de direção, jogadores, para que o caminho seja facilitado e não dificultado, de nada vai adiantar trazer Vojvoda. Será mais um técnico que irá entrar, passar e acabar sendo menosprezado pela torcida. Espero que aconteça o contrário, que nós possamos ter, a partir de agora, um plano tático, um esquema tático, uma forma de jogar imposta pelo treinador, colocada pelo treinador e que o elenco consiga assimilar e desenvolver. E para que isso aconteça, que as peças que estão faltando cheguem para Juan Pablo Vojvoda. Decisão acertada, gosto do nome de Vojvoda e dou aqui o seja bem-vindo Vojvoda, que seu caminho em Santos e no Santos Futebol Clube seja de muita luz, clareza e que coloque o clube nos eixos, já que a administração não coloca nada. Amigos, boa noite, obrigado pela atenção, fiquem com Deus e Santos sempre Santos.